Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e repercutir a vitória magra do Flamengo de ontem à noite sobre o Amazonas do Maracanã por 1-0. Vamos trazer aqui todas as informações e também deixar você muito bem atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Flamengo sem enrolação, né? Vamos lá. O Flamengo estreou na Copa do Brasil ontem à noite jogando no Maracanã contra o Amazonas e apenas venceu com placar mínimo de 1-0, levando para Manaus a decisão da vaga para as oitavas de final da competição. Flamengo 1, Amazonas 0, jogaram para um público pagante de 36.992 torcedores, um público presente de 39.015 torcedores que proporcionaram uma renda de R$ 1.889.502,50, né? Faremos agora uma análise fria, porém objetiva, do que foi Flamengo 1, Amazonas 0. Outra partida do Flamengo muito ruim. Time continua com os mesmos erros de sempre, sem intensidade, sem organização tática, sem um conjunto e dependente de alguma jogada individual. Ou seja, um time que mesmo que tendo os valores individuais que tem, não consegue passar confiança à torcida em termos de conjunto de time. Torcida aumenta o coro do desânimo, do descontentamento, da falta de vislumbrar um futuro próximo melhor. Enfim, continua mais do mesmo, ou seja, com um elenco estelar, mas com um futebol pequeno, longe de ser digno do tamanho do manto sagrado rubro-negro. Time não teve destaques individuais, que ninguém se sobressaiu, o que abre para o futuro muitas incertezas, muitas dúvidas que proporcionaram por parte da torcida rubro-negro muitas vaias ao final da partida de ontem contra o Amazonas. Foram muito vaiados os jogadores e o time do Flamengo. O técnico Tite não consegue fazer o time evoluir, não faz parecer que esteja tentando mudar a situação, uma vez que as partidas se sucedem e os erros continuam sendo os mesmos. O resultado esportivo de 1-0 foi muito bom, do ponto de vista da competição foi preocupante, pois ele não traz nenhuma certeza de que a classificação estará encaminhada, mesmo que o adversário seja o Amazonas. Isso preocupa. O Flamengo teve de volta aos 15 minutos do segundo tempo Gabriel Barbosa, que depois de suspenso, né, por tentativa de fraudar o exame antidoping, teve através de um recurso que concedeu o efeito suspensivo, devolvendo assim a sua condição de jogo. Porém, Gabriel Barbosa pouco acrescentou ao desempenho da partida. Todo mundo sabia que ele seguia uma substituição protocolar, né, por conta da volta dele, até porque ele está totalmente sem ritmo de jogo. Para reparar uma fala mínima anterior aqui nesse próprio vídeo, onde eu teria dito que não teve nenhum destaque no time do Flamengo, vou dizer que Matias Vinha, para mim, de todos os jogadores do Flamengo, foi o menos ruim do time. Inclusive, foi ele que deu assistência para o gol de Pedro, o único gol que sacramentou a vitória do Flamengo. Agora é esperar pelo dia 22 de maio, data do jogo de volta em Manaus contra o Amazonas, onde será decidido o destino do Flamengo na competição. Flamengo que com a vitória de ontem à noite sobre o Amazonas, joga por um simples empate para garantir a classificação. O problema é que o time não passa essa confiança de que irá empatar essa partida lá em Manaus diante do Amazonas. A gente lembra que lá praticamente o Flamengo vai estar jogando em casa, porque a grande, imensa maioria torcida lá será do Flamengo. O Flamengo Sub-20A voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro da categoria ontem à tarde na Gávea e venceu o Cruzeiro por 1-0. Gol do meia atacante Felipe Tereza no segundo tempo.
Com a vitória, o Flamengo subiu para a quinta posição com 9 pontos conquistados. A próxima partida do Flamengo será na próxima quinta-feira, dia 9, contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, jogando lá na cidade de Porto Alegre. Continuando nas categorias de base do Flamengo, o Flamengo Sub-17, comandado por Felipe Luiz, enfrentou o Vasco pela Copa Rio Sub-17 e perdeu para o time Cruz Maltina em partida muito emocionante pelo placar de 5-4. Teve gol impedido do Vasco, teve chance desperdiçada pelo Flamengo no último minuto, enfim, foi um jogo emocionante que poderia dar qualquer um dos dois times como vencedores da partida, porém o placar do empate seria o mais justo para essa partida que aconteceu ontem. Hoje, quinta-feira, dia 2 de maio, o Flamengo Futebol Feminino volta a campo pelo Brasileiro e enfrenta no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca o Botafogo de Futebol e Regatas pela 8ª rodada da competição. O Flamengo, que ocupa a 10ª posição na tabela de classificação, com uma vitória, pode chegar no máximo a ganhar uma posição. Pode sair do 8º para da 10ª posição para a 9ª posição. É só o que nos resta. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em chegada no Maracanã, falou sobre o estádio do Flamengo e cita um ponto negativo e um ponto positivo em relação a essa construção do estádio. Sobre o ponto positivo, ele disse que seria mais um local para a prática do futebol, já que o gramado do Maracanã não aguenta a quantidade de jogos que estão sendo disputadas no estádio. E como ponto negativo, a preocupação em que o Maracanã possa não se tornar um elefante branco, mas disse que o governo do estado estará sempre aberto e disponível a ajudar os clubes do Rio de Janeiro no que for possível. Surgiu uma polêmica ontem nas redes sociais que trouxe o interesse do CSKA da Rússia e também do Atlético Mineiro sobre o jovem atacante do Sub-20 do Flamengo, o nigeriano Chola, né, que joga hoje no Sub-20, inclusive jogou muito bem ontem contra o Cruzeiro. Bom, meus amigos, bom esclarecer que em se confirmando as informações de que o contrato de empréstimo entre Flamengo e Remstar da Nigéria, o atual detentor dos direitos econômicos do Chola, possui uma cláusula, e essa matéria está no portal GE, do dia 26 de abril de 2023, um ano atrás, né? Lá está dizendo que o contrato de empréstimo do Remstar com o Flamengo pelo atacante Chola, ele tem uma cláusula de opção de compra para o Flamengo. Então, diante disso, qualquer proposta de outro clube só pode ser considerada se, por acaso, o Flamengo não exercer essa opção de compra. Então, só no caso do Flamengo não exercê-la, abre-se a possibilidade de outro clube o contratar. Aí depende do Flamengo. Se o Flamengo vai contratar ou não o Chola, isso a gente não sabe. Deveria contratar, porque o Chola é um grande jogador. Mas vamos aguardar, porque o tempo está aí e eu acho que essa decisão vai sair nos próximos dias. O Flamengo anunciou a renovação do contrato do lateral direito Lucian, da base rubro-negra, mais precisamente do Sub-20, até 2028. Para quem não conhece o Lucian foi, inclusive, treinou a pedido do Tite nos profissionais do Flamengo nessa última data FIFA do mês de março, quando vários jogadores se apresentaram às seleções e o Flamengo ficou até sem muitos jogadores para treinar. Tite pediu que o Luciano subisse, então é um bom jogador, vale a pena o Flamengo ter renovado. O Flamengo divulgou ontem, meus amigos, com publicação na sua página oficial, as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2024, sobre o qual nós discorreremos a seguir com os principais destaques do relatório. Bom, o documento traz a confirmação que o Flamengo investiu 191 milhões em reforços no primeiro trimestre de 2024, seja janeiro, fevereiro e março. Investimentos divididos da seguinte forma: os valores são custos reais, inclusive com o pagamento de custos de intermediação aos agentes envolvidos nas negociações. Dela Cruz custou ao Flamengo total de 102 milhões e 74 mil reais. Matias Vinha, 49 milhões 381 mil e Léo Ortiz, 40 milhões 296 mil. Esses foram os custos reais
das 3 contratações que o Flamengo fez na janela de janeiro. O documento financeiro também trouxe a confirmação de que o Flamengo vendeu 3 unidades do antigo prédio do Morro da Viúva em 2023, restando ainda 42 unidades, sendo que só dessas 42, 25 estão disponíveis para venda, porque as demais encontram-se entregues provisoriamente para uma penhora, né? Não necessariamente o Flamengo vai perder, mas você precisa nomear bens a penhora para garantir a não execução de alguma sentença, e o Flamengo deve ter recorrido, né? O balancete traz também que, apesar do resultado operacional negativo de 63 milhões, o Flamengo tem um caixa cada vez mais sólido, na ordem de 135 milhões de reais, se levarmos em consideração que nessa janela saíram 115 milhões nas contratações de Dela Cruz, Matias Vinha e Léo Ortiz. Então a situação do Flamengo altamente equilibrada e confortável. Outro dado importante do documento é o resultado operacional negativo de 63 milhões. Tudo dentro de uma normalidade, quando sabemos que as primeiras receitas que os clubes de futebol do Brasil recebem, elas só caem nas contas dos clubes a partir do mês de abril, né? Principalmente as receitas de direito de transmissão. Então, tudo normal, um resultado negativo no primeiro semestre. Algo diferente de um resultado negativo no primeiro normal, ele se dá por conta de que pode haver uma venda de um jogador importante nos meses de janeiro, fevereiro e março. Desse ano não houve. O ano passado o Flamengo teve um superávit nesses 3 primeiros meses. Por quê? Porque o Flamengo vendeu em janeiro do ano passado o volante João Gomes ao Wolverhampton, da Inglaterra. Para finalizar, as obrigações a pagar, tanto a pagar de jogadores contratados como a receber de jogadores vendidos, elas importam no faturamento de o seguinte: o Flamengo tem a pagar no curto prazo, que são os próximos 12 meses, 122 milhões de reais de contratações feitas. Mas o Flamengo também tem a receber no próximo curto prazo, que são os 12 meses, 149 milhões. Então, o Flamengo tem a pagar 122 e a receber 149, o que sobra para o Flamengo 27 milhões. Isso mostra mais uma vez que o Flamengo continua muito bem equilibrado do ponto de vista financeiro. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!